O senador Carlos Portinho aproveitou a rara presença do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, no plenário para questioná-lo diretamente sobre os abusos de autoridade que vêm sendo cometidos pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, contra o senador Marcos Duval, que está morando nos corredores do Senado por ter tido todas as suas contas bloqueadas a mando do ministro. Portinho explicou: quando o ministro Alexandre de Moraes penhora a verba do Senado, que foi o que aconteceu, aliás, ele diz que estava por um favor, liberando 30% da verba de gabinete. Com todo respeito, a verba de gabinete é recurso do orçamento do Senado Federal. Ele está penhorando o Senado Federal. O senador Carlos Portinho lembrou ainda que Moraes rejeitou um pedido feito pelo presidente do Senado, alegando que Pacheco e o Senado seriam partes ilegítimas. O senador expôs o nível de ilegalidade das ações do ministro, mostrando que medidas abusivas foram impostas sem que houvesse sequer um processo. Ele disse: isso tudo é em sede de inquérito. Não há denúncia, não há instrução, não há sentença, não há condenação. Isso é medida cautelar. Só que essa medida cautelar não está recaindo só sobre o senador Marcos Duval, sobre o seu salário, o que já seria o arrepio da lei. E para um ministro do STF, agir ao arrepio da lei é um péssimo exemplo. Aliás, ele vem numa sucessão de abusos sobre matérias legislativas de deixar pasmo qualquer cidadão brasileiro. Mas ele está indo sobre o recurso do Senado. E se o Senado não pode ingressar no processo para se defender, ele está invadindo uma competência originária que diz respeito à independência dos poderes, ao equilíbrio e à sua harmonia, à gestão privativa dos seus recursos. Portinho explicou: quando o ministro Alexandre de Moraes diz que o Senado não é parte legítima para defender um recurso que é próprio seu, do Senado Federal, que é a verba de gabinete, e fecha a porta na cara de Vossa Excelência com todo respeito, ele não está deixando outra alternativa para este Senado. O senador perguntou a Pacheco: o que resta? Essa é minha pergunta. A matéria é jurídica, não estou entrando no mérito, e até nem poderia. É um inquérito, não tem denúncia. Eu não sei nem do que ele está sendo acusado. Eu sei que ele não matou e não roubou, e aí eu posso defender. Defender não ele, mas defender o Senado Federal, que precisa ser defendido, que está sendo mais uma vez diminuído por uma decisão do Poder Judiciário que invade a competência que é privativa do Senado Federal. Portinho questionou também os colegas senadores. E vamos todos nós ficar assistindo, é isso? Achando que está tudo bem quando ele vai sobre o Senado da República? Quando ele vai sobre o Senado instituição, nos seus recursos orçamentários, na sua verba de gabinete, ele vai contra todos nós. E vamos assistir a isso, senador Pacheco? O senador reiterou a pergunta: o que nos resta? Esperar a boa vontade do ministro? Ou todos nós ingressarmos com mais um processo de impeachment, nesse caso só sobre a questão do senador Marcos Duval? E não é sobre o senador Marcos Duval somente, diz respeito a esta casa. Portinho desenhou para o presidente Pacheco: como senador, quero defender sim um colega meu que não matou, não roubou, que está sendo censurado nas redes. Levaram todos os laptops, ele não pode ter laptop, não pode ter computador, não pode ter celular, não tem verba de gabinete. Com todo respeito, senador Pacheco, o senador Marcos Duval foi cassado por decisão do ministro Alexandre de Moraes, e ninguém percebeu. Ele não é um zumbi, como disse o senador Girão, e eu refleti muito sobre isso. Ele foi cassado. Ele não tem meios de exercer a sua atividade parlamentar. O senador questionou: eu gostaria de saber, presidente Pacheco, qual é o prazo e o que vai ser feito, porque senão eu vou tomar atitudes. Todos nós temos que tomar. Amanhã não será o senador Marcos Duval, mas qualquer um. A preocupação é com o Senado Federal, que Vossa Excelência preside. O senador Flávio Bolsonaro, então, citou matérias de jornais americanos mostrando a Pacheco que, enquanto há brasileiros que fingem não enxergar,
o mundo está percebendo com clareza o que ocorre no Brasil. O senador leu trechos do artigo e disse: então, presidente, não tem outra razão para nós recorrermos aqui a esse último remédio constitucional que é o impeachment para salvar o Supremo e para salvar a liberdade e a democracia neste país. Sob a presidência de Rodrigo Pacheco, o Senado sofre uma intensa paralisia. Na legislatura anterior, o próprio plenário se reuniu poucas vezes e as comissões praticamente não funcionaram, impulsionadas pela paralisia da Comissão de Constituição e Justiça, que, sob o comando de Davi Alcolumbre, também mal se reuniu. Por ocasião da eleição da presidência para a nova legislatura, os cidadãos se manifestaram e uma petição contra a recondução de Pacheco teve mais de 500 mil de assinaturas. Assim como a maioria dos pedidos da população, esse pedido foi ignorado pelo Senado. Sob a condução de Pacheco, não houve qualquer reação contra a invasão das atribuições do Legislativo pelo Supremo Tribunal Federal, que passou a legislar ou suspender leis que tinham sido elaboradas e aprovadas por aquele poder. O presidente da Casa, que é também o presidente do Congresso, não agiu para proteger as prerrogativas dos parlamentares, que vêm sendo violadas em inquéritos secretos conduzidos nas cortes superiores. Pacheco também é alvo de críticas porque o Senado vem se omitindo em cumprir seu dever constitucional de promover o controle dos atos de ministros das cortes superiores. De forma monocrática, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, impede a análise de todo e qualquer pedido de impeachment ou de projetos de lei e PECs que possam vir a efetivamente limitar os superpoderes autoconcedidos a ministros do Supremo Tribunal Federal e do Tribunal Superior Eleitoral. Sem controle externo, alguns ministros do Supremo agem ao arrepio da Constituição. Em inquéritos secretos, o ministro Alexandre de Moraes, por exemplo, promove uma aberta perseguição a adversários políticos. Em um desses inquéritos, a Folha Política teve sua sede invadida e todos os seus equipamentos apreendidos. O inquérito foi arquivado por falta de indícios de crimes, mas os dados sigilosos foram compartilhados com outros inquéritos abertos de ofício e com a CPI da pandemia, que compartilhava dados sigilosos com a velha imprensa. No chamado Inquérito do Fim do Mundo e nos inquéritos dele decorrentes, já houve prisões políticas sem que houvesse sequer indiciamento das pessoas presas, imposição de uso de tornozeleira eletrônica e prisão domiciliar em endereço diferente de onde as pessoas moravam. Quebra de sigilo de parlamentares, inclusive de senadores, quebra de sigilos de pessoas e empresas, inclusive de veículos de imprensa, quebra de sigilos do ajudante de ordens do presidente da República, censura de veículos de imprensa de cidadãos e parlamentares, bloqueio de redes sociais de jornalistas, veículos de imprensa, cidadãos e parlamentares, buscas e apreensões em empresas, residências de familiares e gabinetes de parlamentares, proibição de contato entre pessoas que muitas vezes nem se conhecem, proibição a parlamentares de concederem entrevistas e de participarem de eventos públicos, intervenções no comando de partido político, prisões em massa sob alegações descabidas, multas estratosféricas que representam evidente confisco de propriedade, entre outras. A tudo isso e a muito mais, o Senado Federal assistiu passivamente. Nem mesmo a morte no cárcere de Clériston Pereira da Cunha, preso político do ministro Alexandre de Moraes, foi capaz de sensibilizar os senadores e tirá-los de sua letargia.
Sem justificativa jurídica, o ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do Tribunal Superior Eleitoral, confiscou toda a renda da Folha Política e de outros sites e canais conservadores para impedir suas atividades. A decisão, mencionada no Twitter Files Brasil, teve o aplauso e o respaldo dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. Toda a receita de mais de 20 meses do nosso trabalho é retida sem justificativa jurídica. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar a evitar o fechamento do jornal, doe qualquer valor à empresa Raposo Fernandes através do Pix, utilizando o QR Code que está visível na tela ou o código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há mais de 10 anos, a Folha Política vem mostrando os fatos da política brasileira e dando voz a pessoas que o cartel midiático quer calar. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. Com a palavra, senador Carlos Portinho, pela liderança do PL. Senhor presidente Rodrigo Pacheco, me preocupa muito a situação do senador Marcos Duval. Não só a situação com o senador Marcos Duval, eu quero me dirigir a Vossa Excelência de forma bem sincera e serena. Quando o ministro Alexandre de Moraes penhora verba do Senado, que foi o que aconteceu. Aliás, ele disse que estava, por um favor, liberando 30% da verba de gabinete. Com todo o respeito, a verba de gabinete é recurso do orçamento do Senado Federal. Ele está penhorando o Senado Federal. Pior, senhor presidente, quando ele diz, na sua petição, que buscou assistir no processo e certamente se posicionar quanto a isso, quando ele diz que Vossa Excelência e o Senado Federal são partes ilegítimas para ingressar naquele inquérito, que isso tudo é em sede de inquérito. Não há denúncia, não há instrução, não há sentença, não há condenação. Isso é medida cautelar. Só que essa medida cautelar, ela não está recaindo só sobre o senador Marcos Duval, sobre o seu salário, que já seria ao arrepio da lei, e para o ministro do STF agir ao arrepio da lei é um péssimo exemplo, que aliás ele vem numa sucessão de abusos sobre matérias legislativas de deixar pasmo qualquer cidadão brasileiro, mas ele está indo sobre o recurso do Senado. E se o Senado não pode ingressar no processo para se defender, ele está invadindo uma competência originária que diz respeito à independência dos poderes, ao equilíbrio, à sua harmonia, à sua gestão privativa dos seus recursos. Então, quando o ministro Alexandre de Moraes diz que o Senado não é parte legítima para defender um recurso que é próprio seu, do Senado Federal, que é verba de gabinete, e fecha a porta na cara de Vossa Excelência, com todo o respeito, ele não está deixando outra alternativa para esse Senado. Eu gostaria, e quero lembrar aqui a todos, a verba de gabinete, o senador Marcos Duval não pode usar para o proveito próprio, senador Jacques Wagner. É para comprar passagem para exercer o seu mandato parlamentar, é para ter o seu escritório de representação, como todos nós temos, é para as suas despesas de locação de moradia, se ele tiver que alugar uma moradia, é para pagar a luz do seu gabinete, na sua representação. Então, ele está invadindo a competência do Senado. Ele não está indo só sobre o senador Marcos Duval. Ele está vindo sobre todos nós, sobre o Senado Federal e sobre Vossa Excelência, que nem no processo ele permite Vossa Excelência ingressar. O que resta? Essa é a minha pergunta. Eu gostaria, senhor presidente, e a matéria jurídica, não estou entrando no mérito, até nem poderia, é um inquérito, não tem denúncia, eu não sei nem do que ele está sendo acusado, eu sei que ele não matou e não roubou, e aí eu posso defender não ele, defender o Senado Federal, que precisa ser defendido. Está sendo mais uma vez diminuído por uma decisão do Poder Judiciário que invade a competência que é privativa do Senado Federal. E nós vamos, todos nós, ficar assistindo isso
achando que está tudo bem, quando ele vai sobre o senador da República, quando ele vai sobre o Senado, instituição, nos seus recursos orçamentários, na sua verba de gabinete, ele vai contra todos nós. E nós vamos assistir isso, senador Pacheco. Ao menos com relação a isso, e eu quero registrar os seus esforços em ingressar no processo. Mas se ele não aceitou a pergunta que lhe faço, o que nos resta? Esperar a boa vontade do ministro? Ou todos nós ingressarmos com mais um processo de impeachment, nesse caso, só sobre a questão do senador Marcos Duval, que não é sobre o senador Marcos Duval somente, diz respeito a essa casa. Eu, como senador, quero defender, sim, um colega meu que não matou, não roubou, está sendo censurado nas redes, levaram todos os laptops, ele não pode ter laptop, não pode ter computador, não pode ter celular, ele não tem verba de gabinete. Com todo respeito, senador Pacheco, o senador Marcos Duval foi caçado por decisão do ministro Alexandre de Moraes e ninguém percebeu. Ele não é um zumbi, como disse o senador Girão, eu refleti muito sobre isso. Ele foi caçado. Ele não tem meios de exercer a sua atividade parlamentar. Quer derrubar a gente dele? Já é um absurdo censurá-lo. Agora, em cima de verba do Senado Federal, dessa casa, dessa instituição do poder da República. Eu gostaria de saber, presidente Pacheco, qual é o prazo e o que vai ser feito, porque senão eu vou tomar atitudes. Todos nós temos que tomar. Amanhã não é o senador Marcos Duval, é qualquer um. E olha, o senador Marcos Duval não é PL, não é base de oposição necessariamente, é do partido Podemos. A preocupação é com o Senado Federal, que Vossa Excelência preside. Senador Flávio Bolsonaro. Presidente, eu também gostaria aqui de publicamente me solidarizar com o senador Marcos Duval pelas covardias que Alexandre de Moraes tem feito com ele, completamente a revelia da lei. Eu já consultei diversos juristas, ex-magistrados, ninguém entende a justificativa para um bloqueio de 50 milhões na conta de outra pessoa. Na cabeça de qualquer pessoa normal, isso acontece para restituir algum dano erário, algum prejuízo que a pessoa tenha causado para garantir que ele vai poder ressarcir, mas ali é pura vingança. E essa metodologia do Alexandre de Moraes, que a gente já sabia, mas agora foi revelada com fatos pela Folha de São Paulo, repercute até lá fora. E essa minha breve intervenção, presidente, é para exatamente alertar a casa sobre isso. Quem não enxergou aqui dentro ainda, lá fora estão enxergando com a leitura melhor que a nossa, eu acho. Porque a Gazeta do Povo publica hoje, repercutindo a matéria do Wall Street Journal, um veículo de esquerda nos Estados Unidos. O título é STF e Moraes estão imersos na política até o pescoço. Eu vou ler aqui 2 trechos da jornalista que assina essa análise, dizendo o seguinte: a repressão à liberdade de expressão e a negação do devido processo legal no Brasil remonta a 2020 e agora está piorando. Ressalta que o grande problema, que parece ainda não ter sido identificado por parte dos brasileiros, é que o STF, entre aspas, liderado por Moraes e outros que compartilham sua sede de poder, fecha aspas, estaria há mais de 4 anos envolvido na política nacional até o pescoço. Com a vitória de Lula por uma margem pequena e a impossibilidade de recontagem física dos votos, essa aqui é uma das razões de inelegibilidade do presidente Bolsonaro, por querer mais transparência e segurança no processo eleitoral. Abre aspas. Uma auditoria era impossível porque a Suprema Corte derrubou a lei que proporcionaria um registro em papel para verificar os resultados eletrônicos. Os cidadãos frustrados com o resultado foram a Brasília em protesto, onde o caos eclodiu em 8 de janeiro de 22. Ela conclui aqui que eu já tenho dito publicamente, a culpa do 8 de janeiro é de Alexandre de Moraes. E concluo aqui, presidente, fazendo a leitura de mais um trecho do artigo, que diz: Moraes usou esse evento para justificar excessos processuais que incluem a manutenção de arquivos investigativos secretos sobre críticos declarados do Estado. A insistência na manutenção dos inquéritos secretos está minando a confiança dos brasileiros nas instituições. E que a repressão cada vez mais intensa à liberdade de expressão no país não ajuda em nada. Ao contrário, espera-se que leve a democracia brasileira ainda mais para o fundo do poço. Não, presidente, não tem outra razão para nós recorrermos aqui esse último remédio constitucional, que é o impeachment, para salvar o Supremo e para salvar a liberdade e a democracia desse país. Senador Carlos